Olá a todos, pessoal do sétimo ano aí, vamos dar continuidade ao nosso assunto, história do Brasil, e a gente vai falar sobre a colonização do Brasil. Ou seja, antigamente falava descobrimento do Brasil, mas hoje em dia normalmente se fala colonização. Bora lá. Para a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro o Tratado de Tordesilhas. Foi assinado ali em 1494. Logo depois que Cristóvão Colombo deu início à colonização das Américas, principalmente ali na América Central e tal. Mas o Tratado de Tordesilhas então dividia o mundo, dividia não só a posse de terra na América, mas o mundo em geral entre Portugal e Espanha. Então está aí o tratado que foi assinado, inclusive pelo Papa e tal, por isso que era reconhecido e assim por diante. E está aí o mapa do mundo, e onde está em amarelo ali é o domínio espanhol, onde está em branco é o domínio português. A ideia ali está marcada ali 370 léguas e tal depois da ilha de Cabo Verde, e isso vai dar exatamente no litoral brasileiro. Então ali embaixo ali está Meridiano de Tordesilhas e tal, ali é a América do Sul, e tem o Brasil ali. Então uma parte do Brasil pertencia a Portugal, a maior parte do Brasil pertencia à Espanha. E aí, um cara chamado Vasco da Gama, não é o time do Rio de Janeiro, aliás, o time do Rio de Janeiro é uma homenagem a esse cara daí. Bastante cruel, mas tudo bem, deixa pra lá. Vasco da Gama, então, ele vai desvendar uma antiga obsessão dos portugueses, uma obsessão lusitana, ali em 1498. O que ele consegue? Uma rota pelo mar que leva até a Índia. Por isso, o caminho das Índias. Então, a Índia era o reino das especiarias. Lá tinha pimenta, canela, gengibre, um monte de outras especiarias, que hoje normalmente a gente fala que são os temperos, mas Portugal agora tinha uma nova missão, era comercial e era guerreira. Então, tá aí o Vasco da Gama, e aí a rota dele. Então, ele sai ali de Lisboa, em Portugal, ele desce, contornando ali a África, passa ali embaixo o Cabo da Boa Esperança, aquela história que talvez vocês se lembram de Bartolomeu Dias e tal, e aí ele vai contornando a África ali, até passa perto da Arábia e chegar na Índia, e ali, lógico, ele vai ter muitas especiarias, muito comércio, muita guerra também, muita briga também, mas ele volta com os barcos dele até Portugal, e é lógico, Portugal vai ficar riquíssimo com esse comércio aí. Então, por causa disso, lógico, ao longo dos anos, o domínio português vai inclusive chegar aos 5 continentes, ali no século XVI e no século XVII, os portugueses vão inclusive chegar na China, no Japão, na extrema Ásia ali, no extremo Oriente, e Lisboa, que é a capital de Portugal até hoje, ela tornou-se cosmopolita. O que é isso? Tem pessoas do mundo inteiro ali. Era, inclusive, Lisboa uma das capitais mundiais. O mundo inteiro, maneira de dizer, sabia onde era Lisboa, comentava sobre Lisboa e assim por diante. Para muitos historiadores, inclusive, nessa época, tem uma abertura do mundo por causa dos navegadores portugueses, ou seja, é o início de uma coisa que vocês vão estudar muito no ano, que é chamada globalização. Quando todos os países começam a fazer comércio um com o outro e tal, lógico que nessa época era o início, então era baseado em muita violência, escravidão e tal, mas isso a gente vai comentando. Mas o importante aqui é a gente entender que começa a era moderna. Então, se hoje tem o avião andando no mundo inteiro, se tem comércio do mundo inteiro, se tem Facebook no mundo inteiro, e assim por diante, vamos dizer assim, muitos historiadores dizem que começa nessa época aqui, a era moderna. Tem aí a rota das viagens dos portugueses, dos espanhóis, foram para lá, foram para cá, rodaram o mundo inteiro, foram na América do Norte, foram para a Ásia, passaram pela Oceania, África, Europa, América do Sul, ou seja, o mundo inteiro ali interligado. E um cara chamado Pedro Álvares Cabral era filho, neto e bisneto de conquistadores. O pai dele, o avô dele, o bisavô dele já eram conquistadores
para Portugal, inclusive na conquista de Ceuta e assim por diante, como a gente acompanhou, né, se lembra ali. Mas Pedro Álvares Cabral era mais militar do que navegador, inclusive, né, então aos 32 anos ali, ele estava pronto para a primeira missão além mar, né, ou seja, além do mar, pelo mar. Onde ele ia? Para a Índia? Essa que é a ideia. Então, Vasco da Gama já tinha ido para a Índia, se vocês se lembrarem, lá estava o comércio, lá estava o dinheiro, e lá estava também as guerras. Então, esse cara, Pedro Álvares Cabral, ele vai para a Índia, essa é a ideia, ele vai para a Índia, ele vai com uma frota absurda de navios, que nunca tinha existido tanto de exército, de gente, de navios dessa forma, nunca tinha existido, e ele vai para a Índia. Então tá aí Pedro Álvares Cabral, e aí nesse caminho para a Índia, ele passa antes no Brasil. Se vocês se lembrarem, um pedacinho do Brasil ali, no Tratado de Tordesilhas, né, pertencia a Portugal. Já tinha vindo espanhol, né, o Vicente Pinzon, alguns dizem que já, inclusive franceses, inclusive portugueses já tinham vindo para o Brasil e tal, ou seja, isso aqui estava meio que ficando terra de ninguém. Portugal resolve dar uma centrada, Portugal fala o que? Vamos mandar, né, Pedro Álvares Cabral, a maior frota tal, eles passam no Brasil e eles vão, né, demonstrar agora que essa terra é de Portugal, não é a terra de ninguém. Então, em agosto, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e a frota deles chegam ao Brasil. Eles ficam só 10 dias, né, demarcam o território, vamos dizer assim, mostra, né, agora que é realmente de Portugal, e logo em agosto, alguns meses depois, eles chegam na Índia. Lá tem, pessoal, dá uma ajeitada aqui. Lá na Índia eles têm muitos percalços, muitos problemas lá, mas eles voltam para Portugal ainda com 6 navios, mas lotado de especiaria, só 500 sobreviventes, muita gente morreu nesse meio do caminho, mas em Portugal Cabral se desentendeu ali com o rei de Portugal. Ele achava que ele era o cara, né, mas morreu na obscuridade, e é sério mesmo, tanto que até 1800, praticamente 1800, nem em Portugal nem no Brasil se falava sobre Pedro Álvares Cabral. Aí eles resolvem, entre aspas, contar uma história do Brasil onde tem um descobrimento, que é óbvio, né? Não tem descobrimento nenhum. Já moravam indígenas, já viviam um monte de tribo de indígenas, já tinha vindo portugueses, já tinha vindo espanhóis, mas de qualquer forma eles resolvem montar uma história falando sobre um descobrimento que na teoria era meio que sem querer e tal. O cara queria descobrir isso, né? O cara está andando lá no mar e, sei lá, descobre o Brasil. E aí criaram, ressuscitaram, entre aspas, o nome de Pedro Álvares Cabral. Mas, sei lá, quase 300 anos ele morreu na obscuridade, morreu brigado com o rei de Portugal e ninguém falava dele. Foi um pouco complicado ali para montar essa história aí de Pedro Álvares Cabral. Mas até hoje é muito comum na televisão, na internet, não sei o que lá, os caras falarem, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Que dia que foi? 22 de abril de 1500, blá blá blá, aquela história toda. É até feriado, 22 de abril, aquela história toda. Mas não foi realmente descobrimento de nada. Eles vieram marcar território, porque já tinha gente querendo isso aqui. Então tá aí o percurso completo de Pedro Álvares Cabral. Ele sai ali de Lisboa, passa antes ali na terra de Santa Cruz, que hoje, né, é o Brasil, vai ali por baixo, passa ali por baixo da África, chega na Índia, faz o que tem que fazer e tal, guerras, comércio, volta para Portugal. E aí, nesse meio tempo, aí nesses 10 dias, né, que Portugal estava no Brasil e tal, Portugal mandou um barco voltar, Cabral mandou um barco voltar para Portugal, levando as novidades, né, sobre a nova terra, ou seja, sobre o Brasil, e junto nesse barco teria ido um indígena. E assim começa a presença, a influência dos indígenas na Europa. Então vamos ver um pouquinho disso aqui agora. Foi organizado ali por um francês o maior espetáculo na Europa. Era uma peça teatral.
tinha indígenas, tinha animais, encenações, cenografia, batalha. Então era tipo teatro, né? Daquela árvore cortada ali, uma arara pendurada aqui, indígenas, né, com aquelas roupas e tal. Isso lá na Europa, quem viu, entre aspas, esse espetáculo, essa peça teatral aí, era a elite, eram os mais ricos na Europa e tal. Então imagina o choque cultural que foi isso. Na época eles terem contato com os indígenas, uma certa forma de cultura indígena, foi um choque cultural absurdo. Mas Michel de Montaigne, o francês, ele vai, né, traçar ali uma ideia, né, que ele começa a falar que a civilização do europeia era ruim, que na teoria os indígenas eram bonzinhos, e isso dura até hoje, seja para o bem ou para o mal. Então eu não vou ficar aqui agora, né, discutindo a visão de cada um, mas é só para a gente entender onde que começam as coisas, a história de cada coisa. Bom, Portugal, se vocês se lembrarem, ele não estava nem ligando para o Brasil, ele estava interessado lá na Índia, nas especiarias, os temperos que tinham lá, pimenta, gengibre, canela e tal, como eu dei os exemplos, e nem deu muita atenção para o Brasil no início. Veio, marcou o território e tá. Por quê? Porque ele não achou aqui especiaria, não tinha tempero, e ele não achou metal precioso. Tinha tudo isso, mas eles não acharam ainda. Nas primeiras décadas ali, o Brasil, na verdade, para Portugal era uma imensa fazenda de pau-brasil. E o que é o pau-brasil? Inclusive porque muita gente fala que o nome do Brasil vem desta madeira, dessa árvore. Então vamos agora ver sobre o pau-brasil. Muita gente também fala que é Brasil porque é brasa, pega fogo e tal, mas na verdade o pau-brasil ele era usado para atingir o tecido que se tinha ali na época, tipo linha, seda, algodão. Era um tom de púrpura, de roxo, de vermelho, que era a cor dos reis, dos nobres. Então a roupa dos mais ricos, né, dos nobres e tal, ela era vermelha, era roxa, era lilás, sei lá, violeta, alguns, cada um falando de um jeito, mas todo mundo queria ter era moda, né, igualzinho moda hoje, mas o cara lá, sei lá quantos milhões no Instagram tal, lança lá uma moda, todo mundo imita o cara. Tipo, na época, os mais ricos usavam uma roupa, todo mundo queria imitar. Então todo mundo queria ter uma roupa vermelha igual a deles. E é lógico, para atingir esse monte de tecido aí, vai ter que ter muito pau-brasil. Já tinha uma espécie de pau-brasil conhecida, que era na Indonésia, lá na Ásia, tá aí a imagem da árvore, né? Mas aqui no Brasil, tinha o pau-brasil lá do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, mais para o sul que era mais complicado. Mas foram derrubados ali 7 milhões de pés dessa árvore, quase 3 mil toneladas por ano, durante 300 anos, ou seja, muita árvore. E o navio carregado ele ainda tinha um lucro ali de 300%, mas essa madeira valia 7 vezes menos que as especiarias. Então é lógico que era muito mais dinheiro ir lá na Índia pegar especiaria do que realmente vir para o Brasil pegar o pau-brasil. Mas tinha ainda pessoas interessadas nesse comércio. Então a gente vai ver, tem aí a imagem também representando de como era. Os portugueses normalmente chegavam perto, até franceses, espanhóis e tal, mas aí a gente já comenta. Chegavam, encostavam o barco ali perto da praia. Normalmente quem pegava, quem cortava a árvore ali do pau-brasil eram os indígenas, e aí eles davam essa madeira para o português, e em troca eles recebiam anzol, faca, machado, não de pedra, né, mas um machado de metal e assim por diante. E aí, esse cara, Fernão de Noronha, na verdade é Fernão de Noronha e tal, mas né, o Fernando de Noronha, como ele é conhecido aqui no Brasil, espanhol, riquíssimo, tinha uma rede de negócio dele e tal, inclusive ele mandava frotas, né, barcos para a Índia e tal, então era dono de um comércio absurdo, era gente dos Figueira ali, eram banqueiros, os caras, sei lá, mais ricos da Europa na época, e esse cara, o Fernando de Noronha, era um cristão novo, ou seja, ele era judeu. Mas ele era obrigado, todo mundo era obrigado, né, todos os europeus, quem vivia sobre a Igreja Católica e assim por diante, era obrigado a se converter ao cristianismo. Então, ele como judeu, era um cristão novo, ele nasceu judeu, de repente, muitos tal dentro de casa, tal, até tinham rituais judaicos, mas
eram convertidos ao cristianismo, eram obrigados a adotar o nome de cristão e assim por diante. Mas esse cara aí, o Fernando de Noronha, ele foi dono, só isso, dono do Brasil durante 10 anos. E era exclusivo, então o Brasil era só dele. O que ele devia fazer no Brasil? Explorar o pau-brasil, essa árvore, defender a terra dos espanhóis e franceses, que também vinham aqui pegar pau-brasil, tinha que explorar o litoral, cada vez, né, descobrir mais terra e assim por diante, estabelecer uma feitoria, ou seja, tipo um comércio, então ele vai guardar ali a mercadoria, e ele vai vender, vai comprar mercadoria e tal, e ele vai dar 1/5 dos lucros, né, 20%, para o rei. E logo na primeira expedição, esse cara aí, Fernando de Noronha, descobriu uma ilha que até hoje tem o nome dele, Fernando de Noronha, que está lá no meio, lá em cima, lá no mar, mas pertence a Pernambuco. E, como eu disse aquela hora, muita gente fala que o nome do nosso país, Brasil, é devido ao pau-brasil. Então vamos dar uma olhada aqui. Se a gente for analisar, é quase impossível saber de onde vem realmente o nome Brasil, mas pelo menos as duas origens mais comentadas estão aqui. Então a primeira origem vem do francês Brasil, lá e tal, que vai originar, né, depois entre os que hoje seriam italianos e tal, o Versino, e aí essa dominação italiana para madeira de tinturaria. Então o pau-brasil batizou, sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro, porque quem era o brasileiro? Era aquele que traficava o pau de tinta, ou seja, o pau-brasil. Cuidado aqui, pelo amor de Deus, eu já dei aula aí pra molecada aí, eu já ouvi os caras falando, traficante, tá, não, pelo amor, não vai confundir, hoje em dia a gente tem que tentar explicar, não, né? Então não é nesse sentido não, eles traficavam, eles trafegavam uma mercadoria, eles levavam uma mercadoria de um lugar para o outro, tráfego. Então aqueles que levavam, né, o pau-brasil daqui do Brasil para o resto do mundo. Então eles eram os brasileiros. E é lógico, nós brasileiros nos chamamos brasileiros por causa desses caras. Mas, se for ver na regra gramatical correta e tal, quem nasce no Brasil seria o nome de brasiliense. É uma confusão aí, mas de qualquer forma a gente é brasileiro. Se alguém for escrever aí no RG, sei lá onde, põe lá brasileiro. Questão dos brasileiros a gente discute depois numa outra série aí, quando a gente for falar sobre a criação de Brasília e assim por diante, que hoje, né, é a capital do Brasil. Então tá aí, né, o pau-brasil, que daria origem ao nome do nosso país, Brasil. E a segunda origem do nome Brasil vem de bless, né, que é a origem do inglês to bless. To bless, que é abençoar. Então essa expressão to bless vai batizar a ilha da bem-aventurança, né? High Brasil. Então essa ilha, High Brasil, segundo uma lenda, lógico, uma lenda, era uma ilha movediça, né? Tipo, sei lá, cada dia tá num lugar. E vivia ali, andando no meio do mar tenebroso, que hoje é o Oceano Atlântico. Quem já foi em Santos aí e tal, sabe que é lá na praia, lá aquele mar de Santos e assim por diante. Então, até 1624, muitos barcos eram mandados à procura dessa ilha High Brasil. Em 1721 ainda tinha mapa com o nome dessa ilha. Tem aí então inclusive uma imagem do mapa aí, destacando ali a ilha High Brasil. Todo mundo queria esse lugar porque era uma ilha da bem-aventurança, tudo lá era abençoado, tudo lá era maravilhoso, tudo lá era perfeito, fantástico. E lá no século XVI, os homens letrados, aqueles que tinham, né, acesso ao estudo, eles não tinham dúvida. O nome do Brasil vinha dessa ilha High Brasil, é uma ilha lendária. Mas quando viram que aqui no Brasil tinha natureza, os indígenas, dependendo do lugar, os indígenas eram pacíficos, então muitos tinham contato com indígenas pacíficos e assim por diante. Então eles achavam que aqui era essa ilha, a ilha da bem-aventurança, a ilha onde tudo é legal, onde tudo dá certo, onde tudo é bonito e assim por diante. Mas eles já sabiam que todo mundo, ou a maioria das pessoas, ia comentar que o nome do Brasil vai estar ligado à madeira pau-brasil. Então, deixa eu só passar aqui mais uma
imagem aí da ilha Rai Brasil. Muita gente acha que a ligação é essa, que o nome do Brasil vem da ilha de Rai Brasil. Provavelmente venha daí, né, a Ilha da Bem-aventurança, onde tudo seria fantástico, maravilhoso e assim por diante. Mas se alguém for procurar na internet, ver na televisão, sei lá onde, provavelmente a maioria das explicações que vocês vão achar é ligado à árvore, né, à madeira pau-brasil. E ali, sem dúvida nenhuma, ligado ao pau-brasil, é o nome de brasileiro. Mas o nome do Brasil não, né, há controvérsias. Mas tem aí um monte de nomes, né, que o Brasil teve até chegar ao nome de Brasil. Então Pindorama, como a gente já estudou, é o nome que os indígenas chamavam. Quando foi descoberta ali em 1500 era a ilha de Vera Cruz, da Cruz Verdadeira, mas ainda se achava que o Brasil era uma ilha. Depois descobriu que não era uma ilha, era maior do que isso, então era terra nova, né? Depois passou a ser chamada Terra dos Papagaios, ou seja, o que não falta eram os papagaios. Passou a se chamar Terra de Vera Cruz, depois a Terra de Santa Cruz, depois a Terra de Santa Cruz do Brasil, porque muita gente já começava a falar dos brasileiros ou de Rai Brasil, o que quer que seja, até que resumiram, entre aspas, a Terra do Brasil, e somente lá em 1527, aí sim, não tem jeito, já começa a chamar de Brasil, e lógico, se chama Brasil até hoje. Até para encerrar, tem aí um mapa de Cantina, muito clássico, ali no cantinho, à esquerda, ali embaixo, tem um mapa do Brasil. Então aqui no centro, o grandão, tem a África, ali em cima a Europa, à direita a Ásia, mas aqui à esquerda, principalmente aqui embaixo, tem a América, América do Sul, e ali um monte de arara, de papagaio, ou seja, era o mapa da terra dos papagaios, como era chamado o Brasil, que com o tempo vai ser chamado Brasil, mas na época desse mapa ainda era a terra dos papagaios. Bom, ela, vocês sabem, agora é mais longa, né? Ela é quinzenal, então mais uma vez aí agradece, brigadão a todos, a gente se fala. Essa aqui, não sei se é penúltima, antepenúltima aula do ano, mas de qualquer forma é um dos últimos assuntos que nós veremos, né, a colonização do Brasil, esse início aqui. Vamos continuar nesse início dessa colonização na próxima aula, mas de qualquer forma por hoje é isso. Brigadão, juízo, sempre falo isso. E acho que é isso. Ia falar a verdade das atividades, não esqueçam, lógico, sempre que possível, quem tiver condições de enviar as atividades. Então, brigadão, até mais e a gente se fala. Valeu!